Olá, que bom estar de volta com você. Estamos hoje terminando a nossa série de 13 lições baseadas no livro do Apocalipse, mais especificamente no capítulo 14, quando estudamos um pouco da mensagem dos três anjos. E nesta semana nós vamos estudar um pouquinho sobre um poder adicional. O título da lição dessa semana é bastante sugestivo e diz: Iluminados com a glória de Deus. Que poder adicional é este? Os três anjos não são suficientes? Mas o texto de Apocalipse 18 mostra um novo anjo, o que chamaríamos de quarto anjo, que se soma aos três que já estão proclamando a mensagem de juízo e salvação através de nós, né? E ele dá um poder adicional. Que poder é este, deste anjo do chamado quarto anjo de Apocalipse 18, a partir do verso 1? Esse é um anjo que vem para somar-se. O texto diz assim: depois disto, quer dizer, ele está na sequência, vi outro anjo que descia do céu e tinha grande autoridade, e a terra foi iluminada pelo seu esplendor. Apocalipse 18, 1. E a mensagem dele é semelhante aos três anjos anteriores de Apocalipse 14. Ele fala, por exemplo, da queda de Babilônia, né? Semelhante ao segundo anjo de Apocalipse 14. E ele faz um convite, ele arremata a situação e ele diz assim: sai dela, povo meu, sai de Babilônia, que é a confusão religiosa liderada pelo anticristo no tempo do fim. Então você percebe que ele vem para somar, mas ele dá sequência àquilo que os três anjos já estão fazendo. Então, a gente precisa estudar um pouquinho o que representa este anjo, ou quem esse anjo representa. Bom, naturalmente, ele representa o mesmo grupo que pregava o evangelho baseado na mensagem dos três anjos, que somos nós, que é o povo de Deus no tempo do fim. Esse anjo vem para dar mais poder a essa proclamação, ou fazer o que nós chamaríamos de autoclamor, né? Porque o texto diz que a terra ia se iluminar com a sua glória. E a glória de Deus tem a ver com o quê? Com o seu caráter. Então, a proclamação do caráter de Deus, tanto de forma falada quanto de forma vivida pelo povo de Deus, é parte do trabalho desse anjo. Então mostra um povo preparado, um povo santificado, um povo obediente e um povo trabalhador também. Então, esse anjo deve proclamar as verdades de Deus para o tempo do fim. Há um texto no livro O Grande Conflito que diz: servos de Deus com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão, ele está falando do tempo do fim, de um lugar a outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes, em toda a extensão da terra será dada advertência. Haverá conversões, milagres, os doentes serão curados e sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Mas, diz o texto, Satanás também vai fazer a sua contrafação. Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu, segundo Apocalipse 13, verso 13. Mas desta forma, com essas duas proclamações fortes, com esses dois clamores de pregação do Evangelho, os habitantes da terra terão que tomar a sua decisão. Isso está no livro Grande Conflito, página 508. Ou seja, este anjo vem para terminar a obra da pregação. E quem é que ele quer usar? Que Deus quer usar através dessa mensagem? Você e eu, o povo de Deus no tempo do fim. E aí a grande pergunta é: quais são as características do povo de Deus? Nós já estudamos isso em todo esse trimestre, mas não seria demais a gente repetir, né? As características do povo de Deus no tempo do fim é que é um povo que proclama e que vive a verdade, né? João 17, 17, Jesus disse assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É alguém que prega Jesus de forma coerente com os evangelhos. É alguém que prega os ensinos de Jesus. É alguém que vive os ensinos de Jesus, né? A Bíblia também fala que a lei de Deus é a verdade.
Aqueles que seguem a Jesus também obedecem aos mandamentos de Deus, porque a Bíblia toda é a verdade de Deus, né? Então, esse povo do tempo do fim, que é o povo verdadeiro, não aceita as mentiras doutrinárias da besta lá de Apocalipse, seja a besta do mar, que é identificada como Roma, seja a besta da terra, que é a religião apostatada americana, que nós já falamos alguma coisa aqui, que você pode se aprofundar estudando a Bíblia e descobrindo algo mais profundo, baseado aí em Apocalipse capítulo 13, né? Então Deus levanta um povo nesse tempo do fim que se inspira nos reformadores do passado, naqueles que têm a Bíblia como seu único credo, e Cristo como fonte da salvação e o Espírito Santo como única fonte de força, e esse povo sai a proclamar essa mensagem no tempo do fim. E essa é a mensagem de salvação, é a mensagem de justificação pela fé, né? Um outro texto que diz assim, que essa mensagem da justiça de Cristo há de soar desde uma até a outra extremidade da terra. E a verdade é que Babilônia, que é a besta do Apocalipse, trabalhou o tempo todo para ofuscar, para desvirtuar a mensagem de salvação em Cristo. E ela criou outras coisas, como, por exemplo, perdão de pecados através de homens, de líderes religiosos. Ela mudou o dia de adoração, ela mudou a questão da adoração de imagens, tirou esse mandamento. Então, fez uma série de coisas que, de fato, tentaram ofuscar a verdade de Deus. Então, o povo, representado por esse outro anjo de Apocalipse 18, é um povo que vem forte para proclamar essa mensagem, e assim vai ser encerrada esta proclamação dos anjos de Apocalipse 14. Né? Agora, é interessante a gente observar que toda essa mensagem está baseada num conceito bíblico, né? Que é a justificação pela fé. E o que é a justificação pela fé? É a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem aquilo que ele por si mesmo não pode fazer. Nós somos justificados, nós somos perdoados, nós somos transformados por Jesus Cristo. E aqui eu queria encerrar a lição desse trimestre, depois de todo esse estudo maravilhoso, fazendo a você uma colocação. O anjo de Apocalipse 18, verso 1, ele ilumina a terra com a sua glória, simbolizando ou representando o trabalho do povo de Deus no que chamamos de alto clamor no tempo do fim, quando todas as energias, todas as forças serão usadas para dar a última mensagem de advertência a esse mundo que está no pecado. O que nós precisamos fazer, então, no sentido espiritual, para fazermos parte desse movimento do anjo? Há muitas ideias, muitas coisas que as pessoas falam, né? E alguns ficam até esperando, olha, vai chegar um dia que o Espírito Santo vai descer, que nós vamos ser batizados com o Espírito Santo, a chuva serôdia. Né? E enquanto esperam, essas pessoas não fazem nada. A Bíblia fala da descida do Espírito Santo, do revestimento do Espírito Santo especial, no sentido de aquilo que eles chamavam de chuva temporã e também de chuva serôdia, lá no Antigo Testamento. Então, muitas vezes, nós não estamos hoje nos entregando e nem nos dedicando, o que chamaríamos de chuva temporã, e achando que quando vier a chuva serôdica, aquela grande dotação do Espírito Santo, aquele grande reavivamento no tempo do fim, é que nós vamos ser batizados. Quem não for batizado agora pelo Espírito Santo, não vai ser batizado também no fim. Observe esse texto aqui que eu transcrevi para você e peço licença para ler. Diz assim: foi-me mostrado o povo de Deus esperando que ocorresse alguma mudança, que um compulsivo poder deles se apoderasse. Mas ficarão decepcionados, pois estão em erro. Precisam agir, precisam lançar por si mesmos mãos ao trabalho e clamar fervorosamente a Deus por um genuíno conhecimento de si próprios. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 261. Olha que palavras significativas. Então, eu não posso ficar esperando por uma dotação, por um reavivamento, como se isso fosse que viesse do nada. Eu preciso hoje orar,
Eu preciso hoje me entregar, eu preciso hoje consagrar. Hoje é o dia da consagração. Hoje é o dia de pedir o poder e o batismo do Espírito Santo para viver e para proclamar o Evangelho e então estar pronto para o grande reavivamento chamado de alto clamor no tempo do fim. Pense um pouco sobre isso, converse, discuta com seus alunos sobre esse assunto que é tão importante nesse momento e que Deus abençoe e, se Deus permitir, na próxima semana nós estaremos aqui iniciando um novo estudo e um novo trimestre dentro da Palavra de Deus. Obrigado por sua recepção, obrigado por seu carinho, obrigado por suas orações e continue conosco e divulgando o nosso canal.